Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast. Sou o apresentador Vasco e vamos falar do futuro distópico. Então, estou aqui presente com 4 participantes. Apresentem-se. Eu sou o António. Sou o Nelson. Sou o Pedro Coutinho. João Borges. Tá bem, já que apresentámos, bora então começar. Só para apresentar um bocado o tema, podem-me dizer o que é o futuro distópico em si? O futuro De maneira distópico- breve, é claro. Sim. Ok, o futuro. Primeiro, para perceber o que é distopia, precisamos perceber um bocadinho o que é utopia. Utopia é uma sociedade perfeita, por assim dizer, em que uma distopia é o contrário disso. Geralmente são caracterizadas por uma opressão numa sociedade, ou por anarquia, ou por totalitarismo. Uhum. Pronto, como o Nelson diz, uma distopia pode ser definida por uma sociedade opressiva ou pela falta de uma sociedade, e muitas vezes pelos dois ao mesmo tempo. E temos exemplos de distopias em muitos mídias, temos em filmes, jogos, séries, livros, muitos antigos, muitos recentes, e basicamente é uma definição do que seria uma coisa não o contrário de perfeito, como Nelson disse, o contrário de uma utopia, algo onde nós não gostaríamos de estar a viver. Sim, também podemos meter em conta que também depende um bocado do autor em si. Tipo, cada autor vai meter a sua ideia de utopia, distopia e Sim, isso. constata as suas obras, é claro. E, Utopia e distopia têm tendência a ser causadas por desejos de algo ou de alguém, e que muitas vezes até as pessoas são pessoas ou alguma sociedade que está a tentar causar uma utopia. Eles estão a tentar criar uma sociedade incrivelmente boa, só que por isso ser algo demasiado bom para ser praticável, acaba por se começar a tornar uma distopia, porque, seja porque para poderem criar essa utopia há muitas coisas que estão a acontecer por trás, que estão a fazer com que do ponto de vista de outras pessoas isso seja uma distopia e seja o oposto do que eles querem, ou seja porque eles falharam em conseguir essa utopia que eles procuravam e acabaram por dar lugar a uma distopia em que tudo aquilo que eles queriam criar correu mal e criou-se o oposto. uhum. Sim, Um exemplo muito rápido aqui de uma distopia é a série do Walking Dead. Acho que toda a gente já viu, ou pelo menos ouviu falar, em que é um mundo pós-apocalíptico invadido por zombies, e existe uma característica que se vê nos mídias, que normalmente as distopias anarquistas são em mundos pós-apocalípticos, e as distopias totalitárias, normalmente o personagem principal é um jovem, como vamos ver aqui mais para a frente nos exemplos que vamos dar. Já que agora sabemos, tipo, os espectadores e nós sabemos um bocado o que é o futuro distópico em si, como é que isso é mais representado nos médias, nas obras dos nossos dias? Pronto, se eu puder falar, acho que se nós formos olhar para mídias mais antigos, televisivos, neste caso filmes, nós vamos encontrar filmes do género no Mad Max, A Boy and His Dog ou Cherry 2000, que é tudo um futuro pós-apocalíptico que alguns não sabemos bem o que aconteceu, outros sabemos que foi uma guerra que causou aquilo, e acho que aquilo é sempre representado de uma maneira que parece que estamos a observar um mundo que é deserto. Há sempre falta de civilização, grupos que tentam sobreviver por si próprios e... A grande falta de recursos. Exato, a grande falta de recursos, que muitas vezes esses recursos são apenas encontrados por ruínas dos mundos antigos, das sociedades antigas. Sim, tipo, no A Boy and His Dog é mais uma sobrevivência tal, tipo, estás a ver um rapaz e o seu cão
num motel um bocado, sim, nos Estados Unidos um bocado destruído. E eles estão a tentar encontrar comida, água, mulheres. Uma coisa muito engraçada no A Boy and His Dog é que retrata uma sociedade anárquica e ao mesmo tempo uma sociedade totalitária. Porque, para quem não conhece o filme A Boy and His Dog, trata-se de um jovem que consegue falar telepaticamente com um cão, mas este jovem que vive num mundo anárquico não tem muita cultura, é muito selvagem, enquanto o cão é quase um doutor. Ele percebe muitas coisas desde história, civilizações, coisas. Muito simpático quando precisa de ser. Enquanto o rapaz é o oposto dele. No entanto, naquele mundo anárquico, eles estão juntos e têm uma relação de cooperação com o outro. O cão é uma sociedade. O cão é engraçado porque eles retratam como as pessoas aquilo que nos torna o animal racional que somos. Em grande parte é toda a nossa sociedade, o nosso passado, aquilo que nos ensinaram. E aquilo mostra como o cão, através de todo o conhecimento que ele reteve e tudo aquilo que ele sabe sobre o passado, o cão acaba até, muitas vezes por se tornar mais humano do que o próprio humano, que nasceu e tudo aquilo que ele se lembra é daquela sociedade anárquica, em que as pessoas lutam por aquilo, para obterem os poucos recursos que existem, os grupos estão completamente separados, violações, guerra, tudo isso é apenas algo diário com que ele está habituado. E o cão tem sempre aquela esperança de poder voltar ao mundo como ele era antigamente. Eles falam sempre daquele lugar distante que é possível de alcançar, onde não se sendo lutar por recursos, onde eles podem até cultivar e criar os seus próprios recursos e conseguirem ter uma boa sociedade. O cão sonha muito com isso e está constantemente a falar sobre isso para o rapaz, mas o rapaz só pensa em fazer as suas necessidades básicas, comer, dormir e divertir-se na sua vida e fazer aquilo que ele acredita que pronto. Sim, que ele seria mais. não interessa o que o cão lhe dizia, o rapaz nunca levava esse sonho do cão a sério. Quando o cão dizia que podia cultivar comida e coisas assim, o rapaz não levava isso a sério porque nunca tinha visto, não acreditava nisso. Sabia Então, o que era. para ele o que interessava era, tal como o João estava a dizer, as suas necessidades imediatas, que era comer e fazer sexo. Que também é uma das partes que eu acho mais interessantes do filme, é a sua representação de como o sexo é uma moeda de troca, em que todos os homens do filme que estão na sociedade anárquica procuram uma maneira rápida de fazer isso, uma maneira rápida e fácil. E até vemos o rapaz e o cão a passarem por um posto que era governado à volta disso, que havia uma mulher que era paga para fazer sexo e havia uma televisão que mostrava filmes pornográficos e lá dentro era uma safe zone em que não havia agressões e montes de homens convergiam lá para ver isso e fazer isso. Também, também podemos falar. Sim, desculpa lá. Mas também, já que estavas a falar dessa hipersexualização nesse filme, podemos então falar também do Série 2000. Está um bocado mais à volta disso, vamos dizer. Onde, tipo, nós estamos a seguir um personagem que está a querer, que está a viver numa sociedade onde os homens têm acesso a robôs mulheres que só servem a fazer comida, fazer trabalhos de casa e fazer sexo, literalmente. Sim, o Série 2000 é à volta disso. No entanto, o personagem que nós seguimos no Série 2000 não se governava por isso. O que interessava para ele, na sua busca, na sua aventura, era reencontrar a sua ex-namorada, que, mesmo sendo um robô, para ele era a mulher pela qual ele nutriria sentimentos. E o Série 2000 também é diferente do A Boy and His Dog porque tem imensas sociedades diferentes lá dentro. Temos uma parte anárquica e temos temos partes de civilizações completas em que há bares e um sistema jurídico, contratos, e depois também temos um sistema de mais anárquico, mas não chega a ser anárquico. Tem uma aldeia, parece uma aldeia de cowboys, que apesar de ser um pouco mais selvagem, continua a ser uma sociedade.
Em outro mídia em que vemos um sistema anárquico pós-apocalíptico é a banda desenhada Hermal, que se passa durante a Guerra Colonial num mundo pós-apocalíptico após um conflito atómico em que as tropas portuguesas estão em África e existe vários tribos e guerreiros e eles lutam todos por recursos e Sim, e mesmo a coisa que se vê nas três obras que estivemos a falar, cada um tem sempre essa coisa de tribos idealistas que seguem uma certa ideologia sobre como sobreviver nessas anarquias. Tipo, há grupos que vão mais pelo aspecto de raiding, que tentam roubar coisas dos outros, ou então pegar tudo o que encontram. E quando é que encontras isso? No Baby's Dog, no Sherry 2000 e mesmo no Hermal. Tu consegues sempre ver quase uma corrida ao poder, porque há sempre grupos que lutam contra outros grupos. Lá está, pelo que o Nelson disse sobre as ideologias. O Nelson não, o Vasco. Então as ideologias entram em conflito e depois tentam sempre superar uns grupos uns aos outros. Ou seja, há sempre pessoas que estão no poder, digamos assim, dentro dos seus grupos, ou que controlam certos territórios, como no Hermal, conseguimos ver grupos que controlam certos territórios. E depois há sempre aqueles que querem chegar ao poder. Por isso é sempre uma corrida constante para ver quem fica lá. Sim. E isso continua a gerar o conflito, o que faz com que a humanidade permaneça naquele futuro distópico. Sim, a coisa é que mesmo no livro The Stand há muita essa ideologia, muito esse conflito de ideologias entre, vamos dizer, o mal e o bem, onde todo o filme não, todo o filme, o livro se baseia no mundo destruído por um vírus. Eu acho que só há 0,6% da humanidade que ainda está viva. E isto se passa tudo em América, com os sobreviventes. E existe um grupo, que é um grupo, vamos dizer, o mal, que está a ser dirigido pelo mal, a encarnação do mal em si, que é o Flag. E a encarnação do bem, que é uma velha afro-americana. E é claro, os dois estão a tentar ver quem é que ganha quem é que tenta ganhar mais sobreviventes, mais poder. Mesmo que essa velha afro-americana vai tá a ver que ela está a se deixar um bocado influenciar pelo poder e até vai se meter fora da sociedade durante os tempos para baixar essa vontade de poder. Mas agora tem algum exemplo, vamos dizer, mais fantástico Eu queria falar de como estava a falar sobre uma distopia causada pela luta entre o mal e o bem, mas muitas vezes também há distopias que são causadas por múltiplas sociedades ou pessoas à procura do seu bem, à procura de causar o bem, mas que, seja pelos meios que utilizam ou por consequências que eles não esperavam, eles acabam por começar a causar uma distopia. Um bom exemplo seria, por exemplo, Division of Escaflowne, em que temos o Imperador, que ele está a matar muitos inocentes, ele está a causar muitas mortes e guerras, mas é porque ele deseja conseguir criar recriar a máquina, que permite com que toda a humanidade consiga decidir o seu próprio destino. É uma máquina que permite que todos os desejos das pessoas consigam ser realizados e aquilo que as pessoas desejarem vai acontecer. E no entanto ele acaba por causar uma distopia, porque não só os meios que ele utiliza para chegar a esse fim passam por muita guerra e muita tristeza de outras pessoas, como também o próprio objetivo dele no final acaba por não se conseguir concretizar, porque todos nós humanos temos ansiedade por trás dos nossos desejos, temos subconsciente e tudo isso, e a máquina acaba por causar um mundo distópico que nasce dos desses desejos maus da humanidade e desses medos da humanidade, e todo aqueles sonhos que eles queriam criar, todo esse futuro utópico que o Imperador em si queria criar, acaba por resultar num futuro distópico. Até os protagonistas eventualmente pararem isso. Mesmo se não tem muito esse aspecto na anarquia, tem aquela presença que tipo, se essa máquina
acontece mesmo, tipo, vai ser que sonho de pessoas contra outro sonho de pessoas e vai criar uma grande confusão. Exato, porque nem toda a gente quer a mesma coisa. As utópias das pessoas são diferentes de uma pessoa para a outra. Assim como a distopia. Cair um bocado então nesse sistema de anarquia se essa máquina fosse mesmo utilizada até ao seu fim, se vamos dizer. Sim. Agora estivemos a falar muito de exemplos exemplos apocalípticos e agora tem algum outros tipos de exemplos de distopias? Sim, por exemplo, temos as distopias totalitárias que se encontram na banda desenhada BRK, em que o protagonista é um jovem, que isto é uma característica, os protagonistas serem jovens é uma característica de distopias totalitárias, que é um jovem português que se vive num regime de opressão, mas ele não dá bem por isso. Só quando se junta a um grupo que é uma organização que é o Estalo, que essa organização mais tarde fica como se fosse a IRA, que acho que é um grupo terrorista irlandês que luta pela liberdade do povo. Outro exemplo que não é bem um exemplo do que é um futuro distópico, mas nos deixa a pensar o quão perto nós estamos de um futuro distópico. Acho que é uma ótima representação de um filme que é o Vukusbeck. É um filme alemão que retrata o retorno do Hitler aos dias de hoje, e o filme é feito com filmagens normais de um filme fictício, mas também inclui imagens reais de pedidos de opiniões de pessoas de que é que fariam se o Hitler voltasse. Sim, mesmo esse filme está incrível, não mostra o sistema totalitário em si diretamente, mas já conhecemos o que é que aconteceu antigamente, já sabemos qual vai ser mais ou menos o mesmo resultado. Até mostra mais ou menos como é que ele fez, como é a técnicas que ele fez antes, fez as mesmas nos tempos atuais. Exato, como ele manipulou um país inteiro para entrar numa guerra sem uma razão que nós diríamos uma razão boa, porque ele foi para uma guerra por motivos completamente egoístas, a dizer que a raça ariana era melhor. E acho que isso é um dos ótimos exemplos de quão perto nós podemos na realidade estar de um futuro distópico. Sim, se uma pessoa como um homem com umas palavras bonitas causar tantas mortes. Exatamente. Mas existem pessoas que consideram isso um bom fim. Afinal de contas, até mesmo no filme, mostraram várias vezes imagens, partes gravadas que não faziam parte do filme, mas era ele a interagir com pessoas do mundo real, pessoas do nosso dia-a-dia, que não eram parte de um elenco, nem atores. E viu-se ele a falar com elas e a gravar, e pessoas a dizerem que o apoiavam. Se fosse mesmo ele, se não fosse um ator, elas iam com ele e ajudavam-no, e viu-se que ainda existem apoiantes, existem pessoas que acreditam que esse objetivo distópico dele é algo que elas querem que aconteça. Nelson, ias dizer alguma coisa, peço desculpa. Ia só dizer que exatamente esse filme não mostra em si uma distopia. O filme não é bem uma distopia. Ele mostra mais como é que se pode chegar a uma. Sim. Exatamente, como é que se pode chegar a uma, porque sabendo as características do Hitler e o que é que o Hitler fez, percebe-se que se ele volta a chegar ao poder, aquilo rapidamente se torna uma distopia. Outro média em que nós conseguimos ver formas como se consegue chegar a uma distopia é a série do Umbrella Academy, em que do nada mulheres engravidam sem ter como é que se diz? Sem intenção. Sem nenhuma razão, sem nada. Sem um homem envolvido. Exato, não merece a palavra, mas exato. Engravidam e dão à luz do nada. Um milionário, ao saber que isso aconteceu, decide juntar o maior número de dessas crianças que consegue. Acaba por juntar 7, se não me engano. Sim, são 7. Entretanto, passado alguns anos, uma essas crianças obviamente vão ganhando poderes, que é para haver uma história ali,
visto que é uma BD de super-heróis, tende a sempre haver alguém com poderes. Esses 7 têm os seus devidos poderes e há um específico, que é o número 5, que consegue se teletransportar entre espaço físico e também no tempo. Ele acaba por viajar para o futuro, onde ele fica preso durante 40 anos. uns 20 anos, não, 15 anos, Muito bem. uns 15 anos. Já não me lembro do tempo certo. Não, Não importa. ele era uma Não, criança e 17, depois fica são velho. 17, são 17. Fica preso nesse tal futuro de 17 anos, onde depois ele finalmente consegue voltar para o presente e tenta, com os seus irmãos, prevenir esse futuro distópico que acontece e que ele vive durante 17 anos. Assim Diga. como no Look is Back, durante uma boa parte do tempo a gente não estamos a ver o futuro distópico em si, nós só estamos a ver como é que eles querem pará-lo fica e sempre, aquilo de acontecer. fica sempre nessa temática de. Não estás a ver o que é que fez o que é que fez o futuro causa. distópico em si, estás a ver como é que vai chegar lá. Isso é que é um bocado interessante comparado aos outros filmes, é uma maneira interessante de abordar o futuro distópico em si. Sim, na série do Umbrella Academy também temos uma versão de futuro distópico totalista, porque há uma organização que controla viagens no tempo. E essa organização sabe que esse tal acontecimento que destrói o mundo vai acontecer, mas no entanto não faz nada para prevenir isso e ainda faz o possível para isso acontecer. Ou seja, enquanto o número 5 está a tentar prevenir, aquela organização não está a deixá-lo Sim, e está sempre a tentar pará-lo. para guardar esse poder, vamos dizer, para Desde guardar que aquele poder do continuarem a controle ser do os tempo. únicos a controlar. Exatamente. E também agora falando dessas pessoas superpoderes, tem o Kingdom Come, fica sempre nessa temática onde é os filhos de super-heróis estão a começar a ter controle da população. Tipo, há tantos super-heróis que começa a haver conflitos entre heróis e começa a ter um sistema de opressão por causa que existem aqueles com poderes e aqueles sem poderes. E com poderes é que conseguem fazer mesmo aquilo que eles querem. E é uma coisa boa em si porque mostra como é que eles vão chegar àquela distopia. Porque, se eu me lembro bem, a BD em si não estava ainda num estado muito avançado a distopia, mas continuava assim o mundo ia ser quase destruído. Portanto, as pessoas têm tantos poderes e ter estes tantos conflitos. Mas, Sim, se nós formos a ver, nós conseguimos ligar isso a bastantes séries de BDs e de empresas como a DC e como a Marvel. uhum, Se nós formos, por exemplo, à Marvel, eles têm os X-Men, que são mutantes, correto? Nós vemos lá que a extrema quantidade de mutantes acaba por criar um medo na sociedade normal, nas pessoas que não têm poderes, por causa da destruição que esses podem criar. uhum. E depois, em BDs mais à frente e em universos paralelos, assim nas BDs, nós vemos vertentes do tempo em que os mutantes acabam por destruir o mundo, ou coisas assim, e outras em que os humanos é que acabam por destruir o mundo ou tentar destruir os mutantes. Uhum. E nessas BDs nós não vemos o universo apocalíptico nem distopia, nós vemos como é que nós estamos lá a chegar. Sim, sim. Então podemos ver que isso é um bocado utilizado nos coisas de super-heróis também. Mas agora, estou a pensar agora no Umbrella Academy, começamos a falar desse sistema totalitário, não existe mais médias que falam disso? Desses sistemas totalitários? Sim, por exemplo, temos o V de Vendetta, que fala sobre toda uma ditadura que está a acontecer e que até existe muita gente que não está consciente disso. Existe a Voz, um interlocutor que basicamente faz publicidade constante para que as pessoas adorem a ditadura e tenta fazer as pessoas gostarem disso. E depois temos o vilão, digamos assim, do ponto de vista do sistema totalitário, que também é o protagonista da história,
e que foi alguém que sofreu experimentos e que já tinha sido capturado por esse sistema anteriormente e que está a fazer tudo ao seu alcance para conseguir impedir a ditadura de continuar. Ele rapta a voz, ele faz tudo, basicamente tudo aquilo que ele consegue para que as pessoas vejam o sistema ditatorial que está a acontecer e se rebelem e para que aquilo não aconteça mais. Outro exemplo também. Sim, tens o 1984, que é tipo, os dois passam-se em Inglaterra. 1984, que estás a seguir no ponto de vista de um homem, estás a ver assim um mundo totalmente controlado por uma organização, mas é um bocado muito mais extremo que V de Vendetta, onde existe ecrãs em todos os sítios, mesmo nos teus quartos, e sabem tudo o que gostas, tudo o que não gostas, sabem tudo o que fazes e mesmo tudo o que pensas. Tipo, até existe uma polícia, a polícia dos pensamentos, onde que vão contra as pessoas contra a ditadura no lugar. Essa ditadura que é controlada pelo Big Brother, tipo, com a famosa frase Big Brother is watching you. De certa maneira, no Akira eles também têm isso. Eles no Akira há aquela parte em que eles estão a tentar capturar o rapaz e eles mostram que o rapaz que sofreu experimentos e que está a começar a apresentar os poderes psíquicos dele. E nessa parte do filme eles mostram como eles conseguem aceder a todas as câmaras à volta e conseguem saber sempre onde é que ele está e o que é que está a acontecer. Também, até mesmo no Akira, também eles têm um grande controle sobre tudo aquilo que está a passar e conseguem ver bastantes situações. E nós vemos o regime totalitário e completamente corrupto que está a acontecer por trás e em que, mesmo estando prestes a acontecer um apocalipse, digamos assim, em que eles recebem montes de sinais, o próprio general avisa-os constantemente de que existe um grave risco de voltar a acontecer o Akira, Sim. aquele evento que levou à Terceira Guerra Mundial, e eles sabem do rapaz que está com poderes psíquicos e que está a começar a criar imensas confusões e que tem os cientistas todos a falar sobre isso, mas eles não querem saber, eles só estão a pensar no seu dinheiro, eles não acreditam, começam até mesmo a virar-se contra o general, até que o general cria uma ditadura, um regime autoritário mesmo feito pelos militares, e tenta pôr um fim àquilo. E depois dá lugar ao plot distópico em que ele eventualmente o rapaz perde os controles sobre o seu poder psíquico, e depois tem lá o protagonista a tentar pará-lo, e ele quase que leva ao fim do mundo. Que é tal coisa distópica. A coisa especial daqui era tipo, mesmo o futuro distópico em si não é só essa parte totalitária, também é um bocado aquela parte de um bocado de sociedade meia partida, vamos dizer, com já a explosão do Akira antes, mas também com aquela atual. E sim, há muita também gente a apoiar o Akira. Desculpa. Não, continua, diz. Havia muita gente a apoiar, até mesmo quando o Akira começou a surgir, havia muita gente a dizer que aquilo era uma mensagem de Deus e a apoiar o Akira, havia muita gente descontente com o tal sistema ditatorial corrupto, que estava a fazer com que a população geral, a população mais em baixo, estivesse a viver bastante mal, e eles suportavam, inclusive o Akira, eles queriam mesmo que houvesse a tal explosão e talvez que conseguissem se livrar daquele sistema. Eles diziam que era a retribuição de Deus, digamos assim. Havia muita gente que via Akira como um deus ou como algo que vinha a ajudá-los. Aliás, mas isso é um problema do governo, porque o que causou a Terceira Guerra Mundial no Akira, que depois a cidade foi reconstruída, foi esse deus a quem eles chamavam Deus que se não me engano explodiu. Sim. E pronto, e o governo nunca disse isso ao povo, e o que se estava a passar durante o filme do Akira é que a história estava-se a repetir e que Akira não era assim tão bom como a população estava a pensar, devido à opressão do governo e aos segredos que o governo escondia. Então
agora mais para concluir este tópico, podem resumir tudo que tivemos agora a falar e se calhar dar mais exemplos exóticos, tipo em jogos de vídeos ou então vida real. Podíamos. Pronto, se eu puder, isto tudo é muito bonito o que nós falámos até agora, séries, filmes, bandas desenhadas, mas a parte que acho que é mais importante tirarmos aqui é as referências de onde isto tira. Isto tudo é tudo, a maioria ficção, mas a proximidade que nós temos a um futuro distópico neste momento nunca esteve tão perto, nunca tivemos tão perto de um sistema de futuro distópico como estamos agora. Temos governos em guerra entre si, temos uma pandemia que está a ameaçar milhares de pessoas e acho que era um bom assunto para discutirmos aqui sobre isso. Exatamente. O que se está a passar agora, se calhar há uns anos atrás, nós víamos esta situação seria um futuro distópico. Exato. O facto de, principalmente nos Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, aquela guerra, aquilo é quase uma guerra civil. Pois devido ao... Aquilo parece uma anarquia, as pessoas. Não é? Diz? Sim, os protestos lá na América. Sim. Aquilo está quase uma anarquia. As pessoas estão todas na rua, assaltam as lojas, vai tudo Estão à frente. a ter prédios a perder. E a chefia daquele país também não está a ajudar muito nesse caso. Que o próprio presidente faz uns argumentos não tão inteligentes e contradiz o seu próprio pessoal, que também não ajuda muito a estabilizar a situação, porque acho que beber lexívia não é solução para uma pandemia. Mas são opiniões, não é? Sim, a opinião é só a opinião. Isso também causa tudo insegurança, e como vimos em muitos dos exemplos que mostramos, insegurança é um grande fator quando se trata de criar uma distopia, seja em material fictício ou até mesmo na vida real. Aquilo que leva muitas vezes as pessoas a agarrarem-se a uma ditadura ou a um sistema totalitário é a insegurança sobre o futuro delas. É quando elas estão com medo do que é que pode vir, quando sentem que não estão seguras, que elas se agarram a qualquer coisa, à primeira voz que falar para elas, que diz que pode ajudar, e muitas vezes essa voz pode não ter as melhores intenções. E até vimos que... Mesmo sendo sistemas opressivos, as pessoas conseguem sobreviver nesses sistemas, e a mudança das pessoas para a revolução ou algo parecido pode significar a morte dessas pessoas, e elas não querem isso. Por isso, mesmo que estejam oprimidas, mesmo que não tenham liberdade, muitas pessoas simplesmente se deixam ir. Tal como vimos cá em Portugal com a nossa ditadura, muitas pessoas não estavam propriamente mal na ditadura, porque para eles era normal, eles sobreviviam, era isso. Aliás, ainda existem pessoas que acreditam que estariam melhores na ditadura do que estão agora. Isso sim, porque, verdade seja dita, nós nos tempos da ditadura, o nosso país estava com uma economia boa. Não sei até que ponto é que estávamos mesmo com uma ditadura ou com uma economia boa, ou isso é só propaganda também. Não. Portugal nunca teve uma economia tão boa como a seguir à ditadura. É verdade. Tipo, eu não estou a falar bem de Salazar, mas Salazar deixou o país muito rico. Sim, é verdade que a ditadura em Portugal teve os seus aspectos bons. Por exemplo, o nosso governo antes da ditadura era completamente caótico, mas mesmo assim não sei se justifica tudo o que aconteceu durante a ditadura. Claro. Sim, mas depois isso é tudo um bocado opiniões. Houve muito dinheiro gasto nas guerras. Eu não sei até que ponto é que ouve-se muito falar de que a gente estava cheio de dinheiro quando Salazar saiu, mas ao mesmo tempo também já ouvi o oposto, ou já ouvi falar que quando se saiu da ditadura os nossos cofres até estavam bastante piores, só não se fala sobre isso, e que até é por causa disso que houve tantos problemas na democracia que veio a seguir. Foi completamente caótica a democracia que se seguiu à ditadura logo a seguir, e que em boa parte também era causada por isso. Mas sim. Pronto, de qualquer maneira, acho que o que temos a tirar deste podcast é a nossa proximidade a um possível futuro distópico, e como futuros distópicos podem ser representados de 1001 maneiras diferentes. Sim. E que a representação de futuros distópicos nos mídia é bastante comum e faz filmes e mídias muito interessantes. Então sim, está aqui um bocado a conclusão do nosso pensamento em geral.
Obrigado por ter ouvido o podcast.